Fala torcedor alagoano, fala torcedora alagoana, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, jogo do CRB contra o Mirassol aqui em Maceió, estádio Repelé, às 9h30. Mirassol que vem numa crescente muito grande, o time tá bem, CRB tá começando a projetar uma recuperação, ganhou a última fora de casa contra o Guarani, estreia do Daniel Paulista. Vamos pro nosso prognóstico, né? Vamos para a nossa análise antes desse jogo. O jogo é mais tarde. Bem-vindos ao canal, quem tiver a primeira vez assistindo aqui. Se você gostar, por favor, curta, compartilhe, se inscreva. Mas enfim, vamos falar do jogo que é isso que interessa. O jogo é mais tarde. O torcedor que vai pro estádio Repelé já deve estar se preparando, já deve estar aquecendo aí para encher as arquibancadas. Dia chuvoso, a gente sabe que dá aquela preguiça de sair de casa, de ir pro estádio Repelé, mas vamos lá, vamos estudar a equipe do Mirassol. Trazer aqueles números, né, do Mirassol, aqueles números mais secos, aquelas estatísticas mais objetivas. Primeiro de tudo, o Mirassol tem 6 vitórias na competição, um empate apenas e 3 derrotas. Dessas 6 vitórias, 4 foram nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Mirassol ganhou 4 vezes e perdeu uma, com a ressalva nessa derrota aí contra o Botafogo de São Paulo. Mas vamos lá. Quinto colocado, está com o mesmo número de pontos dos primeiros times na zona de classificação, ou seja, está sedento para entrar no G4. Esse G4 que vai começar a ser muito disputado, porque o Vitória parece que está se encaminhando, se estabelecendo para ser um forte favorito a título. O Sport, mesmo fora da zona, está jogando melhor futebol e provavelmente em pouco tempo vai entrar na zona de classificação e ainda tem 2 jogos a menos. Então daqui a 2, 3 rodadas esse G4 vai começar a estar muito competitivo. Então quanto antes você entrar e você se estabelecer lá dentro, melhor. E o Mirassol tá na porta, é o quinto colocado e tá doido para entrar. Como eu falei, 6 jogos, 6 vitórias, um empate e 3 derrotas. A última derrota contra o Botafogo de São Paulo, num jogo que o Mirassol jogou muito melhor, pressionou mais, criou mais, não soube aproveitar as chances e perdeu nos acréscimos de segundo tempo, na bola parada. Mas assim, foi um jogo que o Mirassol jogou melhor. Então, se a gente quiser considerar a atuação, o Mirassol vem de 5 atuações muito superiores aos seus adversários. Nos últimos 5 jogos, o Mirassol jogou melhor que seus adversários, independente de estar dentro de casa ou fora de casa. Não ganhou contra o Botafogo, mas jogou melhor sim. A gente tem que falar a verdade, porque assim, se você olhar só a estatística da derrota, você vai achar que deu uma oscilada, mas não foi. Foi aquele jogo que nada deu certo na hora de finalizar pro Mirassol, como foi pro Guarani na semana passada contra o CRB no domingo. Mas vamos lá. O técnico Mozart Santos, velho conhecido aqui do futebol alagoano, dirigiu o CSA 2 vezes, por 2 oportunidades. A gente sabe mais ou menos como é que o Mozart joga. Ele gosta da bola, os times dele gostam de estar com a bola, e o Mirassol não é diferente. O time do Mirassol joga com a bola no pé, isso muito devido ao seu elenco. Já vou trazer aqui o elenco do Mirassol pra gente ir já falando desse estilo de jogo. O estilo de jogo do Mirassol está muito baseado na pressão, recuperar a bola rapidamente, controlar o jogo. O Mirassol joga com a bola no pé, ele controla a velocidade do jogo, toma menos pressão, toma menos riscos, menos chances são criadas contra o gol do Mirassol, porque o Mirassol joga quase todos os jogos, o Mirassol sai com a maior porcentagem de posse de bola. Então assim, até o jeito que mesmo que o Moza escala o time, principalmente o meio campo do Mirassol é muito forte. O meio campo do Mirassol é fundamental para o desempenho do time. Eu acho que dos adversários que o CRB jogou até agora, é o time com o meio mais forte, é o time que mais joga pelo meio. A gente viu muitos times que jogaram por lateral, por contra-ataque. Esse não, esse é um time mais construtivo que o CSA. Eita, perdão, torcida do CRB, não fique peidada comigo. Esse vai ser o time que melhor joga com a bola no pé de todos que o CRB confrontou até agora. O time também tem variação de jogada, principalmente pelo lado esquerdo. Esse cara que tá aqui, o Negueba, é um dos principais jogadores do Mirassol no campeonato. Ele é o cara da variação pelo lado esquerdo.
Tem 2 gols e 2 assistências, mas notícia muito boa para a torcida do CRB. Tá fora do jogo, tá suspenso, não joga, é desfalque. Então assim, muito bom porque assim, eu tô falando muito do meio do Mirassol porque realmente o meio do Mirassol é o que carrega o time, ofensivamente falando. O ataque do Mirassol, os atacantes, principalmente os de área, não vem correspondendo o time. Até agora não precisou, porque realmente o time cria muito, o time tem meias muito bons, muitos bons meias, e aí não tá precisando ainda daquele jogo que o centroavante mata, aquele jogo de uma bola só, não tá precisando ainda. Quando começar a precisar, pode ser que o Mirassol tome um apertozinho, porque os seus atacantes de área não são do nível do resto do time. Então, assim, essa suspensão do Negueba é importante porque limita ainda mais o ataque do Mirassol, o que é bom pro CRB. Mas vamos falar aí dos destaques. Gabriel, melhor jogador de longe do Mirassol. E é o cara que o Moussa Santos confia, trabalhou com ele no CSA, jogou muito pelo CSA, o Gabriel. É óbvio que o rebaixamento dá uma manchada na imagem do jogador, mas o torcedor do CSA sabe que ele foi o melhor jogador do CSA por 2 temporadas. Muito bom com a bola no pé. É o artilheiro do time com 3 gols, mas muito mais do que isso. Ele é o cara que possibilita a variação no meio-campo do Moussa Santos. Por quê? O Gabriel é um 10, que joga como 8 e também tem a característica de cair pelos lados para construir jogadas. Então, dentro da partida, o Mozart gosta muito de variar o posicionamento do Gabriel. Ora ele tá jogando como camisa 8, mais pelo lado esquerdo do campo, construindo o jogo do começo, e o Camilo de 10, que eu trouxe aqui também, o Camilo. Ora, o Camilo se desloca um pouco mais para frente, para se posicionar do lado do atacante, e o Gabriel vira o camisa 10. Essa mexida ali no meio campo confunde muito a marcação, porque você tem uma hora os seus meias, no caso do CRB, os seus volantes vão ter que marcar um pouco mais na frente essa criação, e outra hora eles vão ter que recuar. Então esse balanço defensivo dos volantes indo para cima e para baixo mexe muito, principalmente com as coberturas de laterais, com o zagueiro central, já que o CRB vai jogar com 3 zagueiros, o zagueiro central, porque ele vai ter que não só se preocupar com os atacantes de área, mas também com quem vem de frente nessa área. Mas, enfim, o Gabriel é o cara da variação desse meio campo. E esse meio campo que varia muito em peças. Por quê? Não tem a necessidade do Mirassol jogar com um volante de marcação. Eles têm o Yuri, que é aquele jogo no Fluminense, no Santos, no Bahia, que é um volante só de marcação. Mas nem sempre ele joga. Às vezes, o Mozart escala o meio campo com 3 meio-campistas, dois camisas 8, entre aspas, e um 10. O meio campo já jogou com Camilo, Gabriel e o Danielzinho. Já jogou com Gabriel, Chico, velho conhecido aqui da torcida do CRB, jogou muito pelo CRB. E o Camilo. Então, existe muita possibilidade de variação. E é isso que é interessante no meio do Mirassol. Você tem um meio com o Camilo, Chico e o Gabriel. O Gabriel às vezes joga até de camisa 5, com o Camilo voltando e o Chico mais à frente. Algumas vezes o Chico vira o cara do meio esquerdo. Quando ele tá jogando de 10, ele cai pela meia esquerda. Então assim, o CRB hoje joga com 2 volantes. Já ainda vai falar da escalação do CRB. O CRB vai entrar com a mesma escalação da partida passada. A linha de 5, 2 volantes e os 3 atacantes. O meio vai ficar sem estar muito preenchido, a não ser que hoje comece a haver uma variação do João Paulo voltar mais, em vez de jogar na ponta, voltar mais a centralizar. E aí eu acho ideal para uma marcação. Mas se deixar os 2 volantes apenas na área, eu acho que é um perigo, à frente da área, desculpa. Eu acho que é um perigo, porque o meio campo é muito preenchido do Mirassol. O Mirassol vai achar com muita facilidade. Os seus 3 zagueiros ali protegendo a área, não vai adiantar muita coisa. Porque você vai ter que quebrar essa criação. O Mirassol não é um time que ele joga a bola na área como o Guarani era. Que você preenchendo a área, você vai diminuir o volume do time. É um time que cria a partir do meio campo. Se você deixar esse meio campo trabalhar solto, vai ser um perigo. E já vou fazer essa comparação do como o Mirassol joga com a escalação que o CB vai entrar, provavelmente. Mas vamos lá. O time do Mirassol,
Como eu falei, tem o Camilo, que ajuda nessa variação. Tem o Chico. Tem o Guilherme Biro, que é lateral esquerdo e tá muito bem na competição. Me arrisco a dizer que é o melhor ou um dos melhores, bora botar assim, top 3 laterais esquerdos da competição. Jogando muito bem, principalmente na parte tática do jogo. Já que o time do Mirassol não constrói muito pelas laterais, ele acaba concentrando o jogo no meio. Isso expõe um pouco suas laterais na hora do contra-ataque. E o Guilherme Biro tá muito. O lado esquerdo do Mirassol quase não sofre. É um dos laterais que melhor marca na Série B, um dos que mais rouba a bola. Tem a chegada no ataque. É um fator surpresa, entre aspas, porque não é tão surpresa assim, mas ele tem uma leitura muito boa de qual momento do jogo subir. Então, um cara que não vai subir toda hora, mas quando sobe é na boa e sai algo de bom. Então é uma peça para ficar de olho. Aí sim, é um ponto para ficar de olho. Matheus Ribeiro e o Guilherme Biro. Vamos ver esse confronto aí. Tem uma zaga boa com o Thalisson Kelvin e o Luiz Otávio que eu trouxe aqui. Luiz Otávio é um baita zagueiro para a Série B. Quando a Chape subiu, foi um dos melhores zagueiros da competição, ou o melhor, quando a Chape foi campeã. Jogou muito bem no Bahia, Ceará. Então assim, jogador muito rodado, muito experiente, bola aérea com ele. É um cara que é impressionante na bola aérea, um cara que se posiciona muito bem, traz muita segurança defensiva e tem um zagueiro no seu lado que é o Thalisson Kelvin, que as características não batem, então eles se complementam. Eu gosto muito disso, numa dupla de zaga. O Luiz Otávio é um cara mais da posição, é um cara mais posicional, um cara que lê bem o posicionamento do atacante, lê bem a área e sempre se antecipa na bola aérea. O Thalisson Kelvin é o cara mais da velocidade, é o cara mais da antecipação. Então é muito interessante essa dupla de zagueiros do Mirassol. E aí, o elenco do Mirassol é um bom elenco para a Série B, muito bom. O goleiro é o Muralha, que tem muitos memes sobre o Muralha, né? O torcedor do Flamengo, quem assistir que for torcedor do Flamengo, tem mais lembranças ruins do que boas. Mas assim, para a Série B, é um goleiro que é útil. Você tem o Bruno Cortez, você tem o Heitor, que é lateral direito, muito novo. É um cara muito promissor que o Internacional apostava muito, não deu certo, mas para uma Série B tá de ótimo tamanho. Já falei aqui, Thalisson Kelvin, Yuri. Tem o Vico, torcedor do CRB, não vai ter saudade nenhuma do Vico. Acho que a única lembrança que o Vico deixou foi o gol de falta na final da Alagoana contra o Asa. Foi um baita gol de falta, vai ter que admitir, mas zero surpresa. Assim, não foi um cara que deixou saudade. E é um bom banco a depender da partida, entrar bem, algumas vezes não tão bem assim. Mas é um cara para dar essa mudança no posicionamento do time. É um cara que também joga pela ponta direita. Então, é um cara que tem a sua utilidade ali dentro do elenco. O Danielzinho, que eu já falei aqui também, que joga pelo meio. E tem o Silvinho, que a torcida do CSA tem lembranças não tão boas, porque o Silvinho eu me lembro que chegou aqui com muita expectativa do Paraná. Ele jogou muito pelo Paraná mesmo, jogou demais. Inclusive eu lembro de um amigo meu, Azulino, que ele era puto da vida com o Silvinho e eu pedia pra ele ter calma, paciência, que uma hora ia encaixar. Acabou não encaixando, acontece, mas fez o gol do título alagoano. E às vezes isso é o que mais importa. Mentira. Mentira. A torcida do CSA não vai nem se lembrar disso aí. Mas, tudo bem. Mas é um cara útil. É um cara que pode jogar de falso 9, um cara que pode jogar pela ponta esquerda. É um cara, assim, experiente. Dentro de partidas, assim, que demandem de mais paciência para se vencer, um cara experiente sempre é importante. E agora vamos trazer o time do CRB para o jogo. Cheio de desfalques. A maioria dos desfalques contra o Guarani permanecem. Anselmo Ramon não joga, Mike não joga, o Copete não joga, Auremi não joga. Eu sei que a torcida do CRB não está feliz com o desempenho de Mike Copete, mas se vocês forem olhar que as opções para o ataque vão ser Rômulo, Everson, Tata Baiano, Cristian Heitor, eu garanto aqui que era muito melhor ter esses caras no plantel pro jogo de hoje. Auremi já vem um tempo fora e é um cara que poderia ajudar muito ali do lado do Juninho. Mesmo o Lucas Lima estando bem, eu acho que ele tá bem. Eu acho que não vai perder a posição quando o Auremi voltar. Mas é um bom jogador, principalmente para o segundo tempo. Você não tem como dizer que o CRB tem uma substituição além do Falcão ali no meio. E o Anselmo, né?
O Anselmo dispensa apresentações, é um cara super importante. Não tá na sua melhor fase, mas é um cara que só a presença dele já muda um pouco o cenário do time adversário. Então são desfalques importantes. O Yuri treinou normalmente essa semana, tem a chance de voltar, mas com certeza seria banco. Tá voltando agora de uma lesão que tirou ele muito tempo dos gramados, não voltaria para ser titular nem para jogar a partir dos 10, 15 do segundo tempo. Seria um cara que entrava, se entrar, vai entrar mais pro final do jogo. Então assim, é um cara que ajuda, mas voltando de lesão agora, a gente tem que ter paciência com o atleta. Então assim, Daniel Paulista tá cheio de problema para esse jogo. Então ele vai entrar com a mesma escalação. O que é que eu acho que o Daniel, ele passa com essa mesma escalação? Ele passa que vai reconhecer que ainda não tá com o time ideal, que não tem como fazer grandes mudanças em questão ofensiva, porque suas principais peças ofensivas, ou algumas delas, estão fora, então você precisa ter tempo para isso. Vai jogar para pontuar de novo, vai jogar para achar um gol, para segurar e tudo mais. Mas eu acho que eu espero uma postura diferente de alguns atletas em campo. Vamos lá, qual foi a escalação que saiu que é aprovável para essa semana? Mesma escalação. Diego Silva, Matheus Ribeiro, Alemão, Simon, Anderson Conceição, Romão, Juninho, Lucas Lima, João Paulo, Rômulo e Renato. Quais são os jogadores que eu espero coisas diferentes? Lá direito do CRB, Renato e Matheus Ribeiro. O Biro tem que ter trabalho. Essa dobra aí precisa ter um volume de contra-ataques. Você precisa cansar o melhor jogador das laterais do campo. Porque também, você concentrando o jogo ali, você vai acabar passando... Não é passando a ideia, mas você concentrando o jogo ali, o balanço defensivo do Mirassol cai mais pro lado esquerdo. E aí é onde eu quero chegar. Você fazendo com que o time do Mirassol puxe seu balanço defensivo mais pro lado esquerdo, concentre mais ali, você vai liberar um pouco do espaço no lado direito. E eu acho que é ali o caminho pro CRB, ali é o caminho das pedras, ali é onde o CRB deve buscar suas melhores jogadas. Por quê? Lado direito do Mirassol não é tão forte defensivamente, e ali pelo lado direito você poderá ter João Paulo e Romão, que são caras tecnicamente melhores, não que o Renato, mas que o Matheus Ribeiro, principalmente no apoio. Mas assim, as laterais do CRB precisam funcionar. Primeiro, precisam... Hoje talvez não tenham tanta pressão como tiveram contra o jogo contra o Guarani. Então, pode ser que a bola nas costas não seja tão problemática como foi no último jogo. Então, você não tendo tantos problemas de cobertura e bola nas costas como você teve, você tendo uma tranquilidade maior pelas laterais, você tem que buscar o jogo por aí sim. Porque o CRB não tá com meio para criação, o Juninho ajuda na saída de bola pra caramba, mas como é que você vai construir por um meio que vai estar em desvantagem numérica e que você provavelmente vai ter seu principal jogador do meio campo, que é o João Paulo, caindo mais pro lado esquerdo. Então assim, tem que explorar melhor essas laterais. O Renato precisa melhorar muito. O Renato vai ser fundamental hoje. Se ele conseguir pisar na área, finalizando, trazendo perigo, quem sabe fazendo um gol. Mas ter o volume de jogadas vai ser muito importante para o CRB tentar buscar esse gol, buscar esse resultado. O Rômulo, eu acho que vai ser o cara para correr atrás da bola, ali na frente da marcação. É um cara que vai ajudar muito os meio-campistas nessa questão de marcação, principalmente no começo de criação do Mirassol, com o Gabriel, com o Danielzinho ou com o Chico, quem jogar. Então, assim, eu acho que hoje faria mais sentido do que contra o jogo do Guarani, o Rômulo jogar, pela questão de marcação. Bola no pé, já falei, o Rômulo não corresponde, ele não ajuda muito, mas vai ser o cara que vai ajudar nessa marcação no meio, nessa criação, nessa saída de bola do Mirassol. Tá? Torcida, pode criticar o Rômulo pela parte ofensiva, quesitos técnicos, mas assim, é um dos caras que mais corre no CRB e eu acho que hoje sim vai ser um cara que vai ajudar nessa questão de marcação, beleza? Pronto, eu acho que é isso que o CRB tem que buscar. Parar esse jogo no meio, trazer o Rômulo um pouquinho mais para trás, os volantes mais posicionados, tem 3 zagueiros que vão ter que ter essa consciência que uma hora vão ter que adiantar um pouco, outra hora vão ter que recuar e buscar esse jogo pela lateral. A construção pela lateral bem feita, mas quando eu falo construção pela lateral, não é construir pela lateral e cruzar a bola na área, não. É construir pela lateral em direção ao gol. É você puxar para o meio, você fazer o facão, não você ficar fazendo dobra de 2 jogadores indo na mesma direção, que isso é uma coisa que me irrita muito no futebol. É você ter um ponta e um
um lateral que corre na mesma direção. Os dois são os famosos rente a lateral. Os dois correm rente a lateral. Não. O seu ponta precisa buscar a área também. Até porque isso faz com que abra o corredor para o lateral passar. Você concentrando os dois caras na mesma posição, correndo igual, não adianta de nada. Vai congestionar. Então, assim, João Paulo e Renato fazendo esse facão para dentro, abrindo espaço para Romão e Matheus passarem, o passe para trás, quem sabe uma hora ou não, o cruzamento, a tabela também com você dando o passe para dentro e ultrapassando para a área. Os laterais do CRB precisam procurar área. O Romão procura. O Matheus Ribeiro não tanto, mas o Romão precisa procurar com mais objetividade. Pisa muito na área e cria pouco. Precisa criar mais. Beleza? Mais tarde, nossa famosa cobertura pelo Twitter. Vou deixar aqui nas redes sociais para vocês me acompanharem, as atualizações de sempre. Então, assim, vamos lá, tempo real, comentários na hora, as atualizações, quem tomou amarelo, quem foi substituído, como é que vai o andamento dos times, as oportunidades criadas. Então, te espero mais tarde. Curta, compartilhe para as pessoas que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo diferente sobre futebol alagoano. E se inscreva no meu canal. Então, até mais tarde. E para o torcedor do CSA que veio aqui dar aquela espiadinha, até amanhã com o pré-jogo de CSA e Manaus. Abraço.